A Vida em Foco traz assuntos do cotidiano que são de seu maior interesse. E hoje não será diferente. Por que não devemos seguir a dois senhores? Você sabe o significado deste ensinamento? Veja o que o Espiritismo fala sobre este tema na entrevista de hoje. Acompanhe conosco. Olá, que bom que você está conosco. Estamos começando o nosso bate-papo, a nossa entrevista, e temos aqui hoje, pela primeira vez, né, Denis, a sua participação no nosso quadro de entrevistas. Você que já fez crônica, já fez Espiritismo Esclarece também, e hoje vai ser sabatinado, Denis. Que bom que você está aqui. Obrigado. Denis Espina é participante da Sociedade Espírita Laços Fraternos, profissionalmente dentista, Denis. Isso. Muito bem. E você trouxe um tema hoje aqui, Denis, bem diferente. Não se pode servir a dois senhores, ou não se pode servir a Deus e a Mamon. Mas eu tenho curiosidade sobre você antes de entrar no tema. Você conheceu o Espiritismo com que idade, mais ou menos? Eu conheci o Espiritismo aos 21 anos. Aos 21 anos. Isso fez diferença na sua vida? Fez. Na época, eu era jovem, né? E tinha um comportamento da juventude natural, né? Como assim, né? Natural. Consumia bebida alcoólica, né? Era uma pessoa que me preocupava muito pouco com a questão familiar. Era um espírito mais revoltado, ajudava muito pouco em casa. E depois, com o conhecimento do Espiritismo, mudou bastante, né? Acho que agradou um pouco aos meus familiares e... Principalmente a sua esposa, né? Que é uma santa, né? Comigo. Quem conhece, sabe? Exatamente. Muito bem, né? Então, seja novamente bem-vindo. Obrigado. Esse tema, não se pode servir a dois senhores, ou não se pode servir a Deus e a Mamon. Onde é que está essa citação dele? Então, essa citação é uma citação de Jesus, né? Que está ali em Mateus, no capítulo 6, em Lucas, no capítulo 16, e no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec também versa, né, no capítulo 16, a respeito de não servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Lá ele vai tratar também da riqueza, da avareza, da desigualdade do recurso, né? E vai fazer uma citação também, uma passagem de Jesus bem conhecida, que é quando ele afirma, né, que é mais fácil, né, um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, fazendo referência à porta mais estreita, né, da entrada das cidades, onde passavam os pedestres e comumente não passavam os camelos. Então ele diz que é difícil, mas não diz que é impossível, né? Então é possível, entretanto, precisa vencer alguns obstáculos para que isso aconteça. Então essa citação ela faz referência, então o capítulo tratado por Kardec ali no capítulo 16, ele vai abordar todos esses assuntos, né? É interessante, né, Denis, observar que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele pega a essência moral do ensinamento do Cristo, não entra em bola dividida, não é isso? Pega aquilo que interessa mesmo. Não está preocupado com outros aspectos que são polêmicos, mas aquilo que é profundamente moral, né? É isso aí? Sim, porque, de certa forma, a doutrina espírita, como uma doutrina filosófica, né, ela auxilia ao conhecimento do certo e do errado. Então, a gente, à medida que estuda, vai entendendo o comportamento correto a seguir, o comportamento que vai trazer ao espírito mais benefícios no decorrer da sua existência, até em especial. Entrando propriamente na interpretação dessa citação feita por Jesus, contida no Evangelho de Mateus e Lucas e no Evangelho segundo o Espiritismo, como interpretar essa mensagem, não se pode servir a dois senhores, a Deus, a Mamon? O primeiro ponto que é interessante a gente versar é a respeito do conceito de Mamon, né? Do aramaico, Mamon, ele faz referência, né, ao significado de riqueza, de posse e de recurso. A outra coisa que vale a pena a gente observar é o sentido do servir. Quando ele diz não se pode servir a dois senhores, ele não pode ser servo de dois senhores. Você não consegue estar a serviço dos dois senhores ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, não poder servir a Deus e a Mamon é não poder ser servo de Deus e simultaneamente ser servo de Mamon. Entendi. Essa é a ideia da interpretação. Mamon é uma palavra hebraica mesmo? É aramaica. Aramaica. E o que é ser servo de Mamon? Então, quando a gente encarna, é importante a gente levar em consideração que a vida na matéria ela é transitória. E a gente precisa utilizar os recursos da matéria para avançar, para evoluir. Para comer, para se vestir, para ter uma vida mais confortável, para facilitar um pouco, né, a realização dos nossos desejos. E 3 pontos precisam ser entendidos, né? O primeiro é o quanto me custa a aquisição de tal bem material.
Então, por vezes, a gente deseja uma posição social, deseja, né, um bem material qualquer e não se atenta ao custo que tem aquele bem. Não o custo monetário, mas o quanto aquilo vai me custar pessoalmente para a aquisição daquele bem em específico. Às vezes custa, né, eu estar com a minha família, às vezes custa a minha honestidade, às vezes custa, né, para mim a minha idoneidade, a minha vida ética. Então eu posso estar comprometendo uma existência para adquirir aquilo que eu estabeleci como meta. O que a própria sociedade supervaloriza e às vezes faz a gente sofrer, né, para buscar. E às vezes a gente está num contexto social em que a gente é permitido realizar até certas imoralidades a fim de atingir o bem, né, ou a posição social ou o recurso que a gente estabeleceu como meta para aquela existência. O segundo ponto é a manutenção dessa aquisição que a gente pretendia, né? Então, uma posição social, ela precisa ser mantida, né? Um bem precisa ser mantido. E o bem material, ele é, por essência, transitório, ele é perecível. Então, por mais que a gente estabeleça lá um bem de altíssima qualidade, né? Pensar num carro, por exemplo, a gente trabalha, compra o carro, realiza o sonho de comprar aquele carro, e não pode ter em mente que aquele bem, ele vai depreciar, ele vai estragar. E tem que estar ciente, né, de que aquele bem, ele está ali para me servir, não para que eu sirva a este bem. Então, quando eu compro um carro, ele vai servir para me facilitar a minha vida, para me deslocar, para eu passear com a minha família, para poder sair num dia que está chovendo. E eu não posso, então, ser servo deste bem. Então, eu não posso trabalhar para manter algo que, por essência, irá se depreciar. Estar atento também para as investidas que a matéria dá para, né, contra esse meu bem material. Então, a gente, por exemplo, o filho derruba o sorvete no banco do carro. Aquilo é algo natural que a criança, invariavelmente, vai fazer se a gente permitir que ela coma dentro do carro, por exemplo. Nesse momento, eu preciso ter certo na minha cabeça o que é mais importante para mim naquele momento. É o relacionamento com o meu filho ou é o meu bem material? Não estou aqui fazendo apologia de que a gente deve deixar as crianças fazerem o que bem quiserem dentro do carro, né? Mas é a ideia de que, no momento que aconteceu, né, eu posso, de maneira agressiva, de maneira violenta, fazer uma intervenção que vai causar um dano de relacionamento ali, que pode levar a existência toda para consertar, ou às vezes eu posso levar até para a próxima existência. Ao passo que aquele carro, né, em pouco tempo já vai estar depreciado, porque é um bem material que, por essência, se deprecia. E o último ponto que vale a pena a gente pensar é o quanto aquele bem representa para mim a longo prazo, né? Falando no carro ou, por exemplo, no celular, que hoje é super comum, né? A gente se esforça para ter um celular de última geração, que em 5, talvez 10 anos, ele vai ter muito pouca representatividade. Mas se nesse momento alguém vem e me rouba o celular, desperta em mim, né, um sentimento de agressividade e de violência a ponto de que, se eu pegar um ladrão, capaz de agredir fisicamente ou até matar o indivíduo por conta dele ter tirado de mim o celular de última geração. E eu não posso esquecer que em 5 anos, em 10 anos, aquele celular não vai ter representado nada para mim, eu ter perdido ou ter mantido aquele celular. Entretanto, se eu tiver agredido ou tiver matado aquele indivíduo, eu vou levar por 5, por 10, pela existência, para a próxima existência, enfim, eu vou levar aquilo comigo. Então, a longo prazo, talvez para mim seja melhor perder um celular do que assumir um compromisso que depois eu vou ter muito tempo, né? Vou levar muito tempo para consertar e posso até não conseguir consertar em curto prazo. Entendi. Juntando o que você falou, fica uma pergunta para a gente fazer, né? Para a gente responder, aliás, depois do intervalo. Dinheiro é problema, então? Fique conosco que a gente já volta. O intervalo é breve, logo retornaremos com o segundo bloco da entrevista. Até já! Retornamos com o segundo bloco da entrevista, com o tema Não se pode servir a dois senhores. Acompanhe. Muito bem, estamos de volta. Estamos conversando com Denis Spina a respeito de um tema que consta do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, Allan Kardec também convoca os espíritos para se pronunciarem em torno de uma citação de Jesus contida nos Evangelhos de Mateus e de Lucas. Não se pode servir a Deus e a Mamon. O Denis falou, né? Falou de pontos que a gente deve atentar com relação ao uso dos recursos, do dinheiro. E fica uma pergunta. O Espiritismo condena o dinheiro também? O dinheiro é um problema? Como é que é isso, Denis? A gente deve
Simplesmente abrir mão de tudo? Abrir mão de tudo? Não, a gente tem que levar em consideração o seguinte, né? Quando o espírito encarna, ele encarna com um objetivo, né? E os dois principais objetivos da encarnação é o indivíduo melhorar a si mesmo e melhorar as instituições do mundo. Então, quando a gente pensa em melhorar a si mesmo, a gente tem que refletir assim, o que deve fazer o espírito para melhorar, né, a si mesmo. Então, pensamos assim, quais são os atributos do espírito? Bom, a disciplina é um atributo do espírito, a fé é um atributo do espírito, a compaixão, a inteligência. Então, o indivíduo, onde quer que esteja, ele vai estar de posse dos seus atributos. Então, na riqueza, na pobreza, na saúde e na doença, ele vai continuar sendo inteligente se assim o for. E existem alguns recursos que são inerentes da matéria. Então, o dinheiro é um recurso da matéria. A saúde é um recurso da matéria, a disposição física, né, um corpo com limitações ou sem limitações. Então, são recursos inerentes da vida do encarnado. Então, porque são recursos inerentes da vida do encarnado, a gente entende eles como concessões divinas. Então, Deus concede esses recursos para que a gente tenha uma vida na Terra cheia de experiências, aprenda com essas experiências e, a partir delas, invista nas coisas do Espírito. Então, as experiências na Terra vão tornar a gente mais inteligente, mais disciplinado, com mais fé, com mais compaixão, enfim, vai valorizando as nossas virtudes e vai fazendo com que a gente vá despojando, né, vai se desapegando das coisas do mundo a fim de avançar no nosso processo evolutivo espiritual. Então, quando você me pergunta se o dinheiro é um problema, a gente tem que tratar o dinheiro como um recurso. Como a saúde é um recurso, por essência não é bom nem mal. Então, o atributo, o uso que a gente dá a esse recurso, é que daí ele pode ser o uso inadequado ou o uso adequado. Então, quando a gente pensa, né, em dar um bom uso para esse recurso, né, a gente tem que pensar em dar um bom uso para o recurso financeiro, em fazer um bom uso do meu recurso da saúde, do corpo perfeito. Então, o dinheiro é simplesmente um recurso e a partir é neutro em si. É neutro, o dinheiro não tem... Porque às vezes fica a impressão, né, o espiritismo, que tem o paradigma do espírito, dá a impressão que desvaloriza os recursos materiais, né, numa análise superficial, alguém pode eventualmente pensar assim. E se desvaloriza, a pessoa fica naturalmente se perguntando, como é que eu posso servir a Deus se a minha vida toda eu trabalho, estudo, invisto na carreira? Você não vai investir na carreira, por exemplo, Denis? Isso é de Deus? Certamente. Então, quando a gente pensa, né, que receber um recurso para viver com esse recurso na Terra durante um período, a gente não pode esquecer que a gente tem o dever de honrar esse recurso recebido. Então, é como se você recebesse um empréstimo e precisa fazer jus a esse empréstimo que você recebeu. Então, vou dar o meu exemplo, né, já que você citou que eu sou dentista. Então, a minha profissão é ser odontólogo, então, atender as pessoas. Deus me concedeu essa oportunidade, porque muitas pessoas quiseram essa oportunidade e não foi a elas concedido, mas para mim foi concedido. Mais na Universidade Federal, né? Foi concedido para mim a realização desse desejo. Então, eu preciso honrar, né, essa oportunidade que Deus me deu. Então, preciso investir, né, em melhorar o meu atendimento, os meus pacientes, eu preciso investir em melhorar a técnica de execução do meu trabalho, eu preciso honrar os meus compromissos, né, profissionais, eu preciso honrar os meus funcionários, eu preciso pagar os meus fornecedores adequadamente, então eu preciso fazer bom uso da minha atividade. Então eu posso usar a minha atividade para servir a Deus, como eu também posso usar a minha atividade para servir a Mamon à medida que eu dê mau uso profissional, quando eu penso só no meu interesse pessoal, quando eu penso só em favorecer as minhas vontades e esqueço que eu estou ali para honrar uma profissão, eu esqueço que eu estou ali para honrar um serviço do qual eu estou investido. Para servir mesmo o progresso. Isso, para servir, né, para atender aquela ideia, né? Esse indivíduo está ali para melhorar a si mesmo e melhorar a sociedade, então eu uso a minha profissão para me aperfeiçoar e também para aperfeiçoar o meio no qual eu estou inserido. Então eu preciso honrar também a sociedade que Deus concedeu para que eu pudesse exercer minha profissão. Então não precisa abandonar a profissão se ele quiser servir a Deus. Parece que muitas religiões aí levam as pessoas a abandonarem tudo, como se o serviço a Deus se fizesse no isolamento, né, do trabalho, do próprio dinheiro. Então, é possível, né, o serviço a Deus, sim, dentro de uma carreira profissional, tudo é isso? É essa a ideia? É essa a ideia de que você serve a Deus na posição na qual você foi colocado, né? Então, a gente pode fazer a caridade, né, assistencial, pode fazer a caridade dentro do ambiente religioso, e pode também fazer a caridade no seu sentido mais amplo dentro da sua vida profissional também. Cumprindo horários, inclusive, né? Atendendo adequadamente o seu paciente, oferecendo serviços
que são reais necessidades, né, prestando um serviço de qualidade. Então eu posso honrar a posição, eu posso servir a Deus, eu posso fazer a caridade dentro do meu contexto profissional, do meu contexto familiar, do meu contexto religioso, também dentro da casa espírita. Então eu posso servir a Deus estando colocado onde Deus exige de mim. Não, Ele me coloca numa posição e eu, a partir dali, honro essa posição para servir a Deus. Então, se um sapateiro te procurasse para pedir uma orientação sobre como ele deve servir a Deus, o que você diria para ele? Faça um bom sapato e venda a preço justo. Beleza, muito obrigado pela sua participação. Nós chegamos ao fim, bate-papo agradável, importante, né? Importantíssimo mesmo observar que o serviço a Deus não está restrito aos religiosos. Aliás, muitos religiosos têm feito um desserviço, né? Em dias de materialismo. Obrigado pela sua participação e a você que nos acompanhou também. A nossa gratidão, permaneça conosco.